campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier, simpatizantes da doutrina, espíritas. Com muita alegria estamos reunidos mais uma vez. Ainda não fisicamente, sob o teto do nosso abençoado Grupo Espírita, mas sim através do canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, onde trabalhamos também muito intensamente, aproveitando a oportunidade de nos revermos, de trocarmos nossos aprendizados, aprendermos, servirmos. E o nosso coração é sempre muito grato a Deus e a Jesus, aos amigos espirituais que permitiram que aqui nos reuníssemos, através deste meio, por enquanto não pudermos estar juntos presencialmente. E juntos, então, nós vamos, como sempre, fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ler o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nesse capítulo, o conteúdo trata de retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E nas instruções dos Espíritos consta a vingança, o ódio, o duelo. Então, o item 14 nos diz o seguinte: que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos? Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai que lhe servia de amparo? Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta, qualquer seja, deixa de existir. Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. A triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas a dos duelos e das guerras, que são o duelo de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Então, né, irmãos, quando nós conseguirmos viver esta máxima, não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Quando nós conseguirmos viver isso plenamente, certamente tudo será diferente.
nossa vida será bem mais suave. Nosso progresso será imenso e imensurável. E, na continuação, em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas a dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Nós ainda, com tantos duelos nesses sentidos, de povo a povo, os povos ainda não compreendendo esta lei de amor que Jesus veio nos trazer quando aqui conosco esteve, e antes dele, através dos seus mensageiros. Que não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. É tão simples, né? Esta frase, de poucas palavras, resume tão bem o que temos que fazer. O que temos que fazer para viver bem, para conhecermos a paz, para conhecermos a felicidade, a alegria de uma convivência sadia. Mas ainda, a Terra não está ainda nesse estágio. Estamos vendo isso pela nossa convivência diária, porque nós temos aprendizados valiosos nesse sentido. Nós somos também acompanhados por espíritos desencarnados que ainda estão com seus corações equivocados e vibrando muito nos duelos íntimos, com as suas dores, as suas mágoas ainda muito bem guardadas, e que se aproximando de nós, os encarnados, pela nossa mediunidade, nos influenciam, dificultando a nossa vivência nas máximas do Cristo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faça aos outros o que querem que vos façam. E aí todos os ensinamentos que nós já estamos aprendendo e estudando. Dificulta bastante isso no nosso dia a dia. Mas também temos o aprendizado de que um dia isso modificará. A nossa Terra passará a ser um ambiente de maior harmonia, de menos duelos, de menos guerras, de menos brigas internas e externas. Porque às vezes, quantas vezes nos surpreendemos nós mesmos duelando com nossas ideias, com nossos quereres não satisfeitos, com nossas revoltas. Então um dia nós alcançaremos isso, porque é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. E nós, os trabalhadores, os frequentadores, os espíritas, que frequentam o nosso grupo de modo particular, nosso grupo Espírita Francisco Xavier, porque quantos e quantos núcleos de amor estão espalhados pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, pelo nosso planeta todo. Quantos? Em diferentes segmentos religiosos, todos buscando a mesma coisa. Mas ainda não conseguindo viver isto na sua plenitude. Quantos e quantos? Porque todos nós temos o nosso código de ética. Nós cristãos temos o Evangelho. Outros segmentos religiosos têm os seus livros de conduta moral, que os estudiosos nos mostram, nos dizem, nos ensinam, dividem conosco seus saberes, que na essência todos dizem a mesma coisa, que é a mensagem de Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faça ao outro o que gostaria que te fizessem. Quando todos nós, independente da religião que professamos, conseguimos viver isto na sua plenitude, todos seremos mais felizes. E isso a doutrina espírita vem nos dizer, que nós estamos sempre neste caminho, sempre evoluindo, sempre melhorando. E eles dizem mais, que nós estamos num período em que está mais próximo este momento de que a Terra se torne um planeta mais harmonioso. Então isso também nos anima muito. Isso também nos ajuda a controlarmos os nossos duelos interiores, os externos, a focarmos mais no objetivo que nós queremos alcançar, que é sermos felizes,
termos paz, desenvolver os atributos da nossa alma, aprender a fazer brilhar mais a nossa luz, como Jesus nos convocou. Fazer brilhar a vossa luz. E é essa a nossa meta. Essas conquistas. E servir muito. Auxiliar muito. Trocar aprendizados saudáveis. É o que nós fazemos quando nos reunimos aqui. Agora, virtualmente. Enquanto não retornarmos à nossa casa física. Então, essas abençoadas palavras, essas abençoadas mensagens que o Evangelho de Jesus nos traz, nós somos muito gratos. E como que nós vamos colocar isso na nossa alma? Repetindo, 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 calando-as no fundo dos nossos corações, que um dia nós as viveremos de forma muito suave, muito tranquila. Elas brotarão normalmente, assim, fácil, fácil. Mas, por enquanto, ainda nos é custoso. Ainda precisamos continuar estudando, continuar praticando juntos o Evangelho, trabalhando, servindo cada vez mais, com a maior verdade que já consigamos. Compreendendo que os desafios que a nossa vida material exige, manter o nosso corpo, manter o teto que nos abriga, manter a família a qual pertencemos, exige desafios bem grandes. Mas esses desafios que nós precisamos enfrentar, eles têm um fundo muito importante. É como nós lutamos esta luta. Qual o sentimento que nos move? A compreensão. Isto é muito importante. Nós almejamos, por exemplo, ter um teto para morar. E trabalhamos para isso. Mas com que sentimento? Com que disposição? Com que entrega a Deus nós o fazemos? É com revolta? É com exigências? É com tristeza? É com amargura por ter que trabalhar muito? Ou é com gratidão, com alegria, com fé, sabendo que Deus nos provê em tudo que nos for necessário? Então, essa diferenciação, a doutrina espírita já nos traz. O Evangelho de Jesus nos traz. Viver com alegria nos corações. Trabalhar pela conquista desse teto, mas fazê-lo com dignidade. Conquistando através do nosso esforço, do nosso trabalho. Um trabalho verdadeiro, honesto. E isso é um desafio. Quando nós conseguimos viver isto, já estamos conquistando grandes coisas, dando verdadeiros passos na auto-melhora, no reabastecimento das coisas boas no nosso espírito, fazendo as transformações necessárias. Então, amigos e irmãos, sempre a gratidão pelas benesses que Deus permitiu que nós participássemos juntos, convivêssemos, trocássemos nossos aprendizados sobre a doutrina e, de modo particular, o nosso grupo. O nosso grupo, que hoje nós consideramos a data do aniversário do grupo. A data da sua fundação foi 3 de abril de 1938. Uma data muito importante para nós. Nós, até ontem, juntávamos ao nome do nosso grupo 82 anos de amor. A partir de hoje, será Grupo Espírita Francisco Xavier, 83 anos de amor. Porque na nossa casa é o amor que move, que movimenta aquelas vibrações, aquelas energias. E nós, entrando naquelas vibrações de amor, nos refazemos. Nos refazemos na disposição
de cada vez mais lá estarmos, lá desenvolvermos as nossas capacidades, colocar à disposição do trabalho as conquistas que quiçá tenhamos adquiridos até este momento na nossa evolução espiritual, mas sabedores que ainda somos muito necessitados, tomando consciência disto, que ainda somos muito carentes de auxílio, de ajuda da espiritualidade maior. A espiritualidade maior, que conta conosco até, ela nos acolhe, ela nos assiste, ela nos ajuda e nos dá a oportunidade de serviço. Um serviço muito importante, que é o da evangelização das nossas almas. E falar em evangelização, lembramos também de Francisco Xavier, o patrono da nossa casa, que foi o apóstolo das Índias. Ele foi um padre que ajudou na fundação da Companhia de Jesus, hoje os jesuítas, e saiu na missão de levar o evangelho aos povos do Oriente. Ele evangelizou na Índia, no Japão, e quando chegou a uma ilha da China, em Sichuan, ele ali veio a falecer aos 46 anos de idade. Ele é, para os católicos, considerado São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias. E nesta ilha, ele é muito reverenciado, tem até uma igreja em sua homenagem, e é um local muito visitado pelos católicos que têm muita fé em São Francisco Xavier. Mas esse espírito nasceu lá na Espanha, perto de Pamplona. Ele nasceu no castelo da família, ele é filho de nobres. Depois estudou em Paris até se ordenar padre. Então, ele é o patrono da nossa casa. Ele é Francisco Xavier. E às vezes, nós encontramos pessoas que não fazem ainda a distinção entre Francisco Xavier, nosso patrono, e Francisco Cândido Xavier, este irmão nosso que reencarnou em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Ele também reencarnou em abril, no dia 2 de 1910, e desencarnou em junho de 2002. Então ainda há uma leve confusão. Muitos acham que Francisco Cândido Xavier é o patrono da nossa casa, mas há uma grande diferença. Então, Francisco Cândido Xavier viveu na década de 1900 até o início de 2002. E o patrono da nossa casa viveu em 1500. E ele ditou esta mensagem que nós lemos hoje, 309 anos após a sua desencarnação. E Francisco Cândido Xavier nos deixou este legado impagável, inexplicável, de grandeza e de beleza, que são as suas obras psicografadas, que foi o seu exemplo de vida no exercício da caridade, no consolo que ele levou a tantos corações desesperados, machucados pelas dores da vida, que ele consolou, que ele animou, que ele conduziu. Francisco Cândido Xavier foi chamado também o médium de Uberaba, por lá residir. Mas para nós espíritas, ele também tem um significado muito importante. Suas obras psicografadas são estudadas até hoje por nós, de modo muito particular a série André Luiz, que traz inesgotáveis ensinamentos em todos os âmbitos, no filosófico, no moral e no científico. Então, é necessário nós pontuarmos isto, que Francisco Xavier
nosso patrono foi aquele espírito que viveu em 1500. E Francisco Cândido Xavier foi um espírito que viveu bem perto de nós agora, em 1900. Então, voltando à data de hoje, nós temos a nossa ata número 1, que é o marco da reunião que aconteceu no dia 3 de abril de 1938. Ela está disponível no nosso site. Quando eu a reli, eu fui tomada de um sentimento de gratidão, de admiração, pelas pessoas que participaram daquela reunião. Os irmãos que já trabalhavam, que já formaram aquele núcleo de estudos do Evangelho, o núcleo de prestação de serviços na caridade. E naquela data, eles se reuniram para isto, para organizar o grupo, para estruturar seu estatuto. E a pessoa que redigiu aquele documento, seu depoimento, foi impregnado de gratidão a Deus e a Jesus e aos Espíritos pela oportunidade de estarem ali servindo. Naquela época era muito comum os grupos mediúnicos se reunirem em casas de família, nas suas salas, nas suas cozinhas. Ali se estruturavam. E vinha daí cada vez chegando mais pessoas, até terem condições de se organizarem numa sede maior. E aconteceu isso também. Muitos de nós conhecemos a Casa de Madeira, onde aconteceu este processo, as primeiras reuniões. Então, ali também, naquele local, se reuniram em Assembleia Geral um grupo de trabalhadores com esse intuito de estabelecer os motivos da criação do grupo, que era trabalhar na caridade e no estudo em geral do Espiritismo. Isto, cada vez que eu leio, a emoção toma conta do meu coração, no sentido da gratidão a Deus, porque Ele permitiu que mais tarde eu fosse usufruir das benesses que ali aconteceram e ainda acontecem. E as pessoas que ali trabalharam, eu sempre procuro expressar este sentimento de gratidão, juntando o desejo de que eles estejam com muita paz, trabalhando onde estiverem, se na espiritualidade, se já reencarnados, que eles também têm muita força de continuar neste trabalho, cada vez mais, seguindo os passos do Mestre Jesus. Então essa ata, ela foi um marco muito importante na nossa vida. Então, agradecer a todos os pioneiros na fundação do nosso grupo, aqueles que trabalharam após eles, durante todos esses 83 anos. E nós sabemos que começou antes deste marco, 3 de abril. Agradecer a eles todos. Muitos, a grande parte, não sabemos o nome. Mas todos trabalharam, dando o seu melhor, toda a amorosidade possível nos seus corações. Trabalharam intensamente e certamente com imensos desafios, porque seguir a Jesus é muito desafiador. Tem um ditado que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E de certa forma, isso é verdade para nós. Mas como? Eu trabalho tanto, eu sirvo tanto, eu me esforço tanto e cada vez mais o desafio aumenta. E será assim, porque quando nós vencemos um conteúdo escolar, nós vamos para o seguinte, que é mais desafiador. E assim é a nossa vivência. Então esse aprendizado também é muito grande, muito libertador. Saber que estamos sujeitos a esses desafios maiores. Então, uma pessoa com quem eu convivi, não tanto quanto gostaria de ter convivido, foi o ex-presidente Irmão Mário. Então, eu expresso a ele a gratidão. E sei que muitos dos corações que estamos ligados neste momento o são
também. E também, atualmente, convivendo com o atual presidente, que desempenha suas funções com muita grandeza, o nosso irmão Pércio Fernandes, que trabalha muito, com muita dedicação, que o pouco também que eu acompanhei até agora, vejo a sua dedicação. Então, a todos esses, os condutores da Casa Espírita, que não permitiram que ela arrefecesse nos seus objetivos. Todos os trabalhadores anônimos que trabalharam, que sustentaram as vibrações de amor, a nossa gratidão nesta data. E é com gratidão mesmo a todos que nós desejamos isto a eles: força, coragem, lucidez, assistência espiritual, proteção, para que nenhuma intenção contrária a essa deles se aproximem, da nossa casa se aproximem, a não ser para serem acolhidos como nós fomos, para que ali possam encontrar a sua paz. E assim, irmãos, agradecidos por tantas benesses, nós vamos nos despedindo neste momento, com muita gratidão a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga. Muito obrigada e até outro momento. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site